Olá, hoje nós vamos para a nossa primeira aula para poder falar sobre o conteúdo de conjuntos DK. Aqui estão todos os tópicos que caem relacionados a isso presentes no edital, e aqui a gente vai explicar o que é cada uma dessas coisas e focar principalmente na forma como caem, que eu diria que essa é a parte mais importante. Os conhecimentos básicos são o seguinte: primeiro, para você saber o que realmente é um conjunto, um elemento e como que você representa. O conjunto normalmente vai ser dado por uma letra maiúscula. Às vezes o A, o B e o C, porque alguns conjuntos podem se misturar, pode ter um dentro do outro, mas a gente vai falar melhor disso. Por exemplo, esse é o conjunto A. Ele tem três elementos: o 1, o 2 e o 3. E essas chaves aqui representam exatamente o conjunto. E cada número, letra, símbolo separado por vírgula são os elementos. Esse caso aqui, esse conjunto possui três elementos, sendo eles o 1, o 2 e o 3. E uma forma de você representar eles é com essa bolinha, onde dentro vão ficar cada um dos elementos. Algumas observações. Conjunto vazio, que é nada mais nada menos como vocês estão vendo a chave, representando um conjunto, e o vazio. O vazio ele é subconjunto de todo o conjunto. Ou seja, sempre que você tiver um conjunto, mesmo que ele não tenha elemento nenhum, que ele seja completamente vazio, o vazio, o vazio no sentido de não ter nada. O vazio sempre será um subconjunto dele. Mas para ele poder ser um elemento, ele tem que estar representado da mesma forma que o 1, que o 2 e com o 3. E mais para frente a gente vai falar sobre subconjunto. Em seguida nós temos o U, que representa o conjunto universo. É o conjunto de referência de todos os elementos. Por exemplo, se você fala que o conjunto universo são os números naturais, pronto. Vai ser o 0, o 1, o 2, daí para frente. Número negativo não entra, número fracionário não entra, e é isso. Primeiro de tudo, eu queria fazer uma diferenciação. Isso primeiro aqui é um conjunto, no qual o elemento do conjunto é um. Esse segundo é o elemento 1. Acabou, ele está sozinho. Esse daqui é uma chave dentro de uma chave. Então é um conjunto cujo único elemento do conjunto é um conjunto de número um. Vocês conseguem entender isso? Porque isso é muito importante, que é exatamente essa pegadinha que normalmente cai. Nós temos aqui um conjunto fechado por chaves, cujo elemento é um. Em seguida, sem chaves, nós temos apenas o elemento um. Aqui nós temos duas chaves, ou seja, um conjunto de fora e um conjunto de dentro. É um conjunto cujo único elemento é o conjunto com o número um. Vamos entender melhor. Vamos supor que um conjunto A é dado por todos os números pares naturais até o 7. Isso é fácil. 0, 2, 4 e o 6, como você pode ver aqui embaixo. A gente vai fazer essa representação que você vai ver muito. Normalmente é o conjunto, normalmente o conjunto resposta. A é igual a, abre com chaves. X, essa letrinha. O, o, o conjunto numérico seu, natural, racional, irracional, que a gente vai falar na próxima aula. Essa barrinha e o x com os possíveis valores. Por quê? Normalmente o pessoal olha para isso e se assusta. Vamos entender exatamente o que está falando. Ó. A e A aqui. A é o conjunto de todos os valores pertencentes aos naturais, ou seja, A é igual x pertence aos naturais, essa barrinha é o tal que, x é igual a 0, 2, 4 e 6. Então, sempre que você vê isso, vai funcionar da seguinte forma. É o seu conjunto resposta ou conjunto referência, é igual a chaves, x pertencente, esse é o pertencente aos naturais, tal que é o significado dessa barrinha, e aí você vai colocar a condição. Nesse caso aqui, x é igual a 0, 2, 4, 6. Mas se x fosse, por exemplo, maior do que 2, bastava colocar x maior que 2. Entendeu? Agora a gente vai para o segundo tópico, que é para a gente poder entender melhor como é que faz isso na prática, para poder tirar qualquer dúvida que vocês tiverem. Que a gente tem quatro conjuntos: o A, o B e o C, e o universo. O que é interessante? O universo são todos os valores pertencentes aos naturais entre o 0 e o 13. Essa flechinha aqui, sempre que a boca está aberta, é o maior. Então, por exemplo, nessa segunda aqui, o 2 é menor que o x, ou o x é maior que o 16. Maior que 10, na verdade. Então, vamos ver agora de uma forma separada. O conjunto universo é um x pertencente aos naturais, tal que o 0 é, é maior ou igual a x e é menor ou igual a 13. Ou seja, de 0 a 13, todos esses valores é o conjunto universo.
Agora vamos fazer a listagem. A gente vai ter o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11, o 12 e o 13. Agora vamos fazer dos outros para a gente entender melhor. O A vai ser tal que 0 é menor ou igual a x e é menor ou igual a 6. Ou seja, entre 0 e 6, todos esses valores vão estar inclusos no A. Quais que vão ser? 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Conjunto B agora. X pertence aos naturais, tal que o 2 ele é maior que o x ou seja, não tem que obedecer as duas coisas ao mesmo tempo. É um ou o outro. 2 é maior que o x ou o x é maior do que 10. Quais que são os valores no intervalo do universo que são menores que o 2? São o 0 e o 1. Acabou, porque não é menor ou igual a 2, ou seja, 2 não entra. Agora, quais são os valores que são maior que 10? Novamente, o 10 não entra. É o 11, o 12 e o 13. Agora o C. Tal que o x é par. Isso é fácil. O 0 nós consideramos par, o 2, o 4, o 6, o 8, o 10 e o 12. Acabou. E agora a gente tem a representação por intervalos. Por quê? O nosso conjunto. Por que a gente faz isso? Para a gente poder ter uma noção do que vai participar e do que não vai participar. Porque aqui já entram os intervalos abertos e os fechados. Tudo que é fechado vai participar. Tudo que é aberto não vai participar. Por exemplo, como o nosso conjunto de referência é o universo, as pontas deles vão ser as nossas referências. Então, o conjunto universo preenchido, fechado, o número pertence do 0, que é o menor, ao 13. O A são o 0, 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. A gente vai colocar aqui, como o 0 pertence, é fechado, e a gente vai mais ou menos até a metade, que é onde vai estar o 6. E a gente junta. Ou seja, todo e qualquer valor que tiver nesse intervalo vai pertencer à nossa resposta, que é o 1, o 2, o 3, por aí vai. O B é o 0, o 1, então a gente vai colocar aqui fechado no 0, e no 1 também, vamos colocar aquele mais ou menos aqui, e a gente preenche ele junto. E depois vai ser o 11, o 12 e o 13. Vamos colocar aqui o 11 mais ou menos aqui. E o 13 no final. E junta tudo. O C são todos os números pares. A gente vai colocar uma bolinha para cada um dos valores. Para o 0, para o 2, para o 4, para o 6, para o 8, para o 10 e para o 12. E aqui não junta nada, porque não são a junção desses valores, qualquer valor entre eles. São os valores sozinhos. Isso vai ficar mais claro futuramente quando a gente for fazer a solução-resposta que depende de mais de uma coisa. Por exemplo, você tem que obedecer ao A e ao B. Quais são os elementos incomuns que tem ao A e ao B? Não é só do 0 até 1 que você consegue ver o que eles têm em comum? Daqui para frente o B não tem. E daqui para frente o A não tem? A gente vai ver isso melhor mais para frente. Agora vai ser um diagrama. Por quê? Você tem que ter uma noção, aquelas questões, por exemplo. Tem 50 alunos que fazem futebol, 60 alunos fazem peteca, 70 alunos fazem tênis. Elas são literalmente aplicar isso daqui. E basta você entender como faz que você vai conseguir. No final da aula a gente vai dar um exemplo prático. Mas vamos fazer isso. Qual é um elemento que é comum a todos eles? E claro, aqui fora é o universo. É o 0, certo? Então, o 0 é comum a todos eles. O 1 participa de quem? Participa do universo e do B. Nenhum outro tem. Ou seja, ele é exclusivo do B. O 2 participa no C e no A. Ou seja, na interseção entre eles, onde o que um tem e o outro tem é em comum, a gente coloca o 2. O 3 ele só participa do A. Então ele é exclusivo do A. O 4 participa no A e no C. Então, novamente, 4. O 5 ele pertence só ao A. O 6 ele pertence ao A e ao C. O 7
ele não pertence a ninguém, somente ao universo. Então ele fica do lado de fora. O 8 pertence somente ao C. O 9 também não pertence a ninguém, então ele fica do lado de fora. O 10 pertence só ao C, então ele é exclusivo do C. O 11 pertence apenas ao B, então ele é exclusivo do B. O 12 pertence apenas ao C e o 13 pertence apenas ao B. Você vê que, por exemplo, o A e o B não possuem valores comuns, o B e o C não possuem valores comuns, e assim fica a divisão de cada um desses elementos. Não precisa ser necessariamente esses números, poderiam ser letras A, B, C, D, e mais para frente a gente vai entender. Mas é importante que você entenda isso, que mesmo o 7 e o 9, pertencendo ao conjunto universo de referência, que no caso seria a junção aqui, ele não aparece em absolutamente nenhum dos conjuntos. Agora a gente vai para o terceiro tópico. A gente tem que entender o que significa cada um desses símbolos. A e B são elementos. Eles quase sempre vão ser representados por essas letras minúsculas. E o Azão e Bzão são os conjuntos. Quase sempre essas letras maiúsculas. Esse símbolo significa o seguinte. A é elemento de Azão. O que significa? Que o Azinho é um elemento e dentro do conjunto do Azão, o Azinho está presente. Por exemplo, assim. Agora, o Azinho não é um elemento de Azão. O mesmo raciocínio. Se fosse dessa forma, vazio. Se é vazio, então o A não está presente. O Azão está contido em B. Isso significa... Esqueci. Isso daqui significa que todo e qualquer elemento de A, vamos colocar aqui, por exemplo, que A é Azão e Bzinho. E vamos colocar que o Bzão é Azão, Bzinho e Czinho. Você percebe que todo elemento de A também pertence a B? Então A está contido em B. Porque a partir do momento que você representa o B, vamos supor da seguinte forma aqui, você pode representar o A aqui dentro. Porque o Azinho e o Bzinho estão aqui, e o Czinho, que é o que diferencia os dois, está do lado de fora do A. Pertence apenas ao B, que é essa parte mais externa. Agora, o Azão não está contido em B. Basta que um elemento de A não esteja em B também. E assim ele não vai estar contido. Agora, o complementar é o conjunto universo menos o A. Por exemplo, a gente tem que o universo é 1, 2 e 3. E que o A é o 2. O complementar é todo e qualquer elemento do universo, é o universo menos todo e qualquer elemento do A. Ou seja, o complementar de A vai ser o 1 e o 3. Quando a gente for representar de forma gráfica, assim como ali na frente, em diagrama, fica mais ou menos da seguinte forma. O de fora é o universo, esse daqui é o A, você pinta o que for a sua resposta e fica assim. Em branco não pertence porque você subtraiu, você excluiu. A, U, B. Isso significa a união dos elementos comuns. Por exemplo, se A tem 1 e 2, B tem 1 e 3, a união vai ser a soma de todos os elementos. Não somente dos comuns, e sim a união de todos os elementos. Então, a união desses dois vai ser dada por 1, 2 e 3. Nós temos agora A, esse parece que um U ao contrário, e B, que é a interseção dos elementos comuns. Agora sim, se a gente fizer a interseção desses dois, quais são os únicos elementos comuns que a gente tem? É o 1. Então a interseção dos dois vai ser apenas o 1, porque o 2 não é elemento de B e o 3 não é elemento de A. A menos B é a mesma coisa que do complementar, é a exclusão dos elementos em comum. Se o A é 1 e 2, o B é 1 e 3, o 3 não vai fazer nenhuma diferença, porque o A já não tinha 3 de qualquer jeito. Agora o 1 do A vai deixar de existir, ou seja, essa subtração vai passar a ser apenas o 2. Agora a gente vai pegar aqui algumas questões teóricas, para a gente entender exatamente o que eles cobrem e como fugir das pegadinhas. A gente tem aqui o conjunto inverso, que é dado por 1, 2, 3, π, o número de Euler, que são números irracionais, mas que por enquanto você só precisa saber que eles existem. A, B e o vazio. Dessa vez o vazio é um elemento, ele não é apenas o subconjunto. O A é dado por 1, 2 e π, 3 elementos. O B é dado por 1, 2, 3, π e número de Euler.
O C é dado pelo um dos elementos, é o subconjunto do 1, o A e o vazio. Vamos ver as alternativas e colocar o que é verdadeiro e o que é falso. O 1 é elemento de A, a gente vem aqui no A e realmente o 1 é elemento de A. O π é elemento de A, a gente vem aqui e realmente o π é elemento de A. O número de Euler é elemento de A, o número de Euler não está representado aqui. Então, isso é falso, ele não é um dos elementos. O 3 é um elemento de B? Sim, o 3 está aqui listado, então é. O vazio é um elemento de B? Lembrando, aqui no caso do C, sim, o vazio é um elemento, porque aqui na listagem está representado. Se fosse a questão do subconjunto, que é o que está aqui embaixo, sempre vai ser verdadeiro. Agora, o vazio está representado aqui no B? Não, então essa é falsa. Agora, o vazio é subconjunto de B? Sim, porque o vazio é subconjunto de todo conjunto. O A não é elemento, o Azinho não é elemento de Azão. A gente vê aqui que o Azinho está no universo, mas entre os elementos de Azão não está. Então, isso daqui é verdadeiro. Por quê? Porque ele está falando que não está. Esse símbolo de reta é exatamente negando. Agora, o número de Euler não é elemento de Azão? Verdadeiro. O π não é elemento de Bzão? Aqui, quando a gente vai no B, a gente vê que o π é um dos elementos. Ou seja, essa afirmativa é falsa. A próxima. A está contido em B? Para A estar contido em B, basta que todos os elementos de A estejam entre os elementos de B. Então vamos ver. 1 tem A, tem B. O 2 tem A, tem B. O π tem A e também tem B. Ou seja, sim, o A está contido em B. Agora, o B está contido em A? Não, porque o B possui o π e o número de Euler e o A não possui. Agora, o conjunto, cujo elemento é um conjunto de B, isso é verdadeiro. Por quê? Porque a partir do momento que a gente está falando de conjunto, e a gente está falando se ele está contido, basta ver se o elemento que está nesse conjunto também é elemento de B. E sim, o 1 é um elemento de B. O 1 é um elemento de C? Não. O que é elemento de C é o conjunto com o número 1. Ou seja, isso daqui é falso. E vai ser essa afirmativa aqui. O conjunto com o número 1 é um elemento de C? Sim, é um elemento de C. O vazio é um elemento de C? Sim, o vazio está aqui listado e ele é sim um elemento de C. As afirmativas sempre vão ser mais ou menos nesse raciocínio, sempre com esses mesmos símbolos e sempre com essas pegadinhas. Então, se você entende por que o que é verdadeiro e o que é falso, você consegue tirar isso de letra. Agora, o segundo exemplo, a gente vai para as questões práticas. Dessa vez, a gente vai fazer o contrário. Normalmente as questões falam, tem 200 alunos na escola, 30 jogam apenas tais esportes, 20 e tudo mais. E agora fazendo o contrário, vamos dar uma analisada. A gente tem aqui primeiro o diagrama mostrando como que é o comportamento de cada um. Agora vamos analisar quantos que jogam cada um. Quantos jogos? Basquete, tênis e futebol. 3, que é essa parte central. Quantos jogam basquete e tênis? Para jogar basquete e tênis, é nada mais nada menos que a interseção dos dois, 8, mais os que jogam os 3 esportes. Porque você concorda que se ele joga os 3, ele também vai jogar basquete e tênis ao mesmo tempo? Não só os caras que jogam basquete e tênis e não jogam futebol? Ou seja, os que jogam basquete e tênis é 8 mais o 3, que é 11. Os que jogam basquete e futebol, da mesma forma, a interseção entre eles é 4. Porém, os que jogam os 3 esportes também jogam os 2. Então, são 7. Os que jogam tênis e futebol são 7 mais 3, 10. Agora, os que jogam basquete é a somatória de todos. Por quê? Os que jogam os 3 jogam basquete, os que jogam basquete e tênis jogam basquete, os que jogam basquete e futebol jogam basquete. Então, 19 com 3, 22. 22 mais 8, 30. 30 com 4, 34. E o mesmo vai valer para as outras contas. Os que jogam basquete são todos que estão no círculo que representa ele. E o mesmo para os outros esportes. O tênis, 12 com 8, 20. 20 com 7, 27. Com 3, 30. Futebol, 15 com 7, 22. 22 com 3, 25. 25 com 4, 29. Você percebe que aqui você consegue montar o enunciado da questão para a pessoa poder chegar nisso?
Nós temos em uma escola 3 alunos que jogam os 3 esportes. 11 jogam basquete e tênis. 7 jogam basquete e futebol. Você percebe que se você fizer os 3 círculos e só substituir, vai dar errado, porque o valor que você está afirmando que é, na verdade não é. O que eu quero dizer? Vamos colocar aqui. Vamos fazer da mesma forma que está ali em cima. Basquete, futebol e tênis. Se 3 jogam os 3, beleza, tá aqui. Mas 11 jogam basquete e tênis. Você não vai pegar e vai colocar o 11 aqui. Porque aí seriam 14 que jogam os dois. Você tem que subtrair desses 3 para saber os que jogam somente basquete e tênis. Dessa forma, excluindo o futebol. Ou seja, são 8. Basquete e futebol são 7, menos os 3 que jogam os 3. 4. Não é decorar, é você entender por que é assim. Porque esse é um tipo de questão muito comum. E se você consegue ver aqui como que é a resposta final e a partir dela montar qual seria o enunciado, você tira de letra qualquer coisa. Agora, em relação às últimas anotações, a gente tem que saber o que é o conjunto das partes. O conjunto das partes nada mais é do que todos os subconjuntos que você pode montar a partir do conjunto inicial. Por exemplo, o conjunto inicial tem apenas 2 elementos, o 1 e o 2. O conjunto das partes vão ser todos os subconjuntos que a gente pode montar. Então, por exemplo, se ele tem 1 e 2, a gente pode montar um subconjunto apenas com o 1, apenas com o 2 e com o 1 e o 2. E além disso, agora você descobre porque o vazio está contido em todos conjunto. Porque ele sempre é elemento dos conjuntos das partes, que representam subconjuntos. Vamos agora para o B. A gente tem 3 elementos, o 1, o 2 e o 3. O conjunto das partes vai ser o 1, o 2, o 3, o 1 mais o 2, o 1 mais o 3, o 2 mais o 3, os 3 juntos e o vazio. E esse número de elementos do subconjunto sempre será dado por 2 elevado a n, sendo n o número de elementos do subconjunto. Vamos voltar aqui. O A tem 2 elementos originalmente. O subconjunto dele tem 1, 2, 3, 4 elementos. 2 elevado a 2. O B, inicialmente, tem 1, 2, 3 elementos. O conjunto das partes vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 elevado a 3. E agora, sobre esses últimos 2 tópicos, a gente já explicou tudo que você precisava saber anteriormente. Porém, só revisando, para um conjunto ser igual, tem essa forma que é a forma bonita de se escrever, que é x, na verdade, A igual a B, para todo e qualquer x pertencente a A, simultaneamente x pertencente a B. Ou seja, um conjunto só vai ser igual a outro se todo o elemento de A também for elemento de B. Então, para A ser igual a B, se A é igual a 1 e 2, B também tem que ser 1 e 2. Porque se B for 1, 2, 3, não é igual. Se B for só 1, não é igual. Então é isso que você tem que saber. Mas anteriormente a gente já explicou. Em relação aos sinais, as operações entre conjuntos, é importante decorar isso. U é união, ou seja, vai ser a soma de todos, não tem nada a ver com os comuns, é realmente juntar todos os elementos. O menos vai ser a exclusão, ou seja, A menos B. O que tem de elementos em A e B, você vai tirar os que estão em B do A. Por quê? Porque você está fazendo o um menos o outro. A interseção, você vai juntar todos os elementos que estão em comum. Então, por exemplo, se ele só tem um elemento comum, a interseção dos dois vai ser aquele único elemento. E por fim, o complementar, que é nada mais nada menos que o universo menos esse conjunto aqui inicial. Basta você subtrair todos os valores do universo dado e retirar do A. Então, essa parte do conjunto é mais ou menos isso. As questões sempre vão seguir 2 raciocínios, que são exatamente desses exemplos práticos aqui. Ou ele vai te dar algumas afirmativas para você poder, às vezes, cair numa pegadinha, confundindo o que é um, do que é o conjunto cujo elemento é um, e às vezes o conjunto cujo elemento é o conjunto que possui um. É importante você entender isso. E também essa parte daqui, que essas questões são muito comuns. O pessoal joga 3 esportes, estuda 3 línguas, viaja para 3 países, e você sempre monta esse diagrama e monta esse raciocínio. No mais, é questão de prática. Nossa próxima aula a gente vai fazer de conjuntos numéricos, não agora essa parte mais teórica de conjuntos para você entender o que é cada coisa, e a gente vai diferenciar natural, racional e saber exatamente como cai.